Somos então expostos à união do crente com Cristo glorificado. Nós vemos logo no início do capítulo 3 que, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pastor Sam então expôs essa verdade, que todo cristão, uma vez que recebeu a fé como dom de Deus para crer em Cristo, ele então é unido ao Senhor Jesus Cristo glorificado. E essa união tem implicações. Há uma transformação interna onde o velho homem ele morre com Cristo e o novo homem ressuscita com Cristo. E nós vimos então que a partir do momento onde essa união ocorre, esse crente, nós os cristãos, aqueles que têm a morada do Espírito, eles não mais buscam as coisas terrenas. A ênfase da vida do crente e aquilo que toma o seu pensamento, o seu ser, todos os aspectos da sua vida, mira as coisas lá do alto. Não é possível nós afirmarmos que temos uma união com Cristo glorificado se a nossa vida expressa somente as coisas terrenas. Como o pastor Sam bem pontuou aqui, isso não significa que nós não devemos nos preocupar com as coisas aqui. Mas as coisas terrenas não devem ter primazia na vida do crente. As coisas terrenas que nós fazemos aqui devem voltar para Cristo, devem apontar para Deus e devem glorificá-lo, portanto. E depois do pastor expor, então, esse foco do início do capítulo 3, que essa união com Cristo significa que nós agora vivemos e devemos viver pensando nas coisas lá no alto. Hoje, a partir do verso 5, nós vamos ver alguns pontos dessa união, que os vícios devem ser abandonados. Uma vez que nós somos unidos a Cristo, não somente devemos buscar as coisas lá do alto, mas uma vez que buscamos as coisas lá do alto, guiado pelo Espírito Santo, nós deixamos para trás vícios, pecados que nós vivíamos, que a nossa consciência ela estava morta, onde nós vivíamos na prática desses vícios sem sequer ter noção das transgressões que nós cometíamos como ímpios. E nós vamos então desenvolver esses vícios que o apóstolo Paulo coloca aqui. Esses vícios não são exaustivos, né? Existem outros vícios, outros pecados que não estão aqui arrolados pelo apóstolo Paulo, mas também que são aplicados esse princípio da novidade da vida. Uma vez ressuscitados em Cristo, devemos abandonar essa prática de pecado e esses vícios. Vamos então ler o capítulo 3, do verso 5 ao verso 11, para que o Senhor ele possa falar aos nossos corações diretamente por meio do teu Espírito. Assim diz a palavra: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, irmãos, que o Senhor nos capacite, nos abençoe para que nós possamos ser alimentados e edificados com a sua palavra. Nós vemos aqui logo no início do verso 5, há uma conexão aqui. Fazei, pois. Nesse primeiro momento na introdução nós vimos que o que o pastor Sam introduziu aqui era a ideia da união do crente com Cristo e, portanto, das coisas do alto que ele deveria buscar por conta dessa união. Uma vez que essa união ocorre, que nós ressuscitamos com Cristo nessa novidade de vida, isso tem algumas implicações. E o apóstolo Paulo, então, começa com essa conjunção. Fazei, pois, portanto, porque vocês estão unidos a Cristo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui a gente pode levantar um questionamento, né? A princípio, parece que o apóstolo Paulo está sendo incoerente, porque ele já falou que nós estávamos mortos em Cristo, tanto que ele fala de ressurreição, a novidade do homem, e agora ele fala novamente: fazeis morrer
Como que nós devemos interpretar esse ponto, essa aparente contradição, aparente incoerência do apóstolo Paulo de nos chamar a fazer morrer se nós já estamos mortos em Cristo? Como é que o apóstolo Paulo, o que ele está querendo comunicar aqui conosco? E é bem simples, irmãos. Quando nós vamos lá em Romanos 5, os irmãos podem abrir em Romanos 5, nós vamos ver que todo homem natural, não há um sequer, somente o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem, com exceção do Filho de Deus, de Jesus Cristo, todo homem natural, ele nasce em Adão. Ele nasce debaixo de Adão e tem como representante federal Adão. E isso significa o quê? Qual a implicação disso? Significa que o fruto que Adão comeu, o primeiro pecado de Adão, que a gente chama de pecado original, ele é transmitido para todos os seres humanos de modo espiritual. Todos nós herdamos de Adão esse pecado original. E o apóstolo Paulo ele vai desenvolver isso em Romanos 5, a partir do verso 12. A partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo está falando que isso é visível, essa transmissão do pecado original, porque a gente olha para o lado, olhamos para nós mesmos e vemos que todos pecaram, que nós pecamos, que o nosso próximo peca. Então é visível isso na vida, essa comunicação do pecado de Adão para todos os homens. E a partir do verso 17, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O apóstolo Paulo ele traz esse paralelo, tendo de um lado Adão, aquele que pecou e amaldiçoou toda a raça humana, e ele traz por outro lado o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele pelo qual, pela sua obediência e pela sua justiça, muitos são salvos. Se muitos perecem por conta do pecado, muitos são salvos pelo ato de Jesus Cristo. Aquela obediência dele, aquela perfeição no cumprimento da lei, que é aplicado a todos aqueles que creem por intermédio da fé em Jesus Cristo. Naquele elo que o Espírito Santo conecta a justiça de Cristo a nós, e nós somos declarados justos, como o apóstolo Paulo termina aqui. E é justamente essa questão de morte, de vida, de nascer já morto e ter que nascer de novo, que traz uma confusão lá em João capítulo 3, quando Nicodemos, o fariseu, procura na calada da noite Jesus Cristo para fazer esse questionamento a ele. Lá no capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, é um novo nascimento aqui que Jesus está falando, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires quando eu te disser: importa-vos nascer de novo. Essa é a ideia, irmãos. Nosso nascimento natural, há uma complexidade no nosso entendimento, porque nós nascemos, mas já nascemos mortos espiritualmente. Apesar de estarmos vivos fisicamente, espiritualmente nascemos mortos. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, que nós estávamos mortos dos nossos pecados, dos nossos delitos, mas Deus rico em misericórdia, Ele nos ressuscita em Jesus Cristo. Todos nós, os cristãos, foram alcançados pela graça divina. Nascemos de novo,
morremos e ressuscitamos com Cristo, nesse primeiro momento, espiritualmente. Contudo, por mais que já sejamos salvos e justos, e aqui como estado, não como condição ainda, o nosso estado, por causa da imputação da sentença de Deus, nós somos justos, mas não intrinsecamente. A nossa condição ainda é de pecadores, porque nós pecamos. Como pecadores podem ser chamados de justos? Porque Cristo cumpriu a lei por nós. A justiça dele é imputada a nós e por isso nós somos declarados justos, por causa de Cristo, não por causa de nós. Mas ainda, irmãos, nessa terra nós temos uma condição inicial de pecado. Esse pecado ele não foi eliminado completamente de nós. Nós ainda lutamos contra o pecado. Mas uma vez que cremos em Cristo, como Paulo vai falar em Romanos 6, verso 6, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais nos domina, apesar de muitas vezes nós cometermos o pecado, como ele fala em Romanos capítulo 7. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, esse não o faço. E o apóstolo Paulo caminha: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabe do que deve fazer, porque a lei de Deus guia o interior dele, mas ele diz que nos seus membros habita uma lei diferente, que é a lei do pecado. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Por mais que nós nascemos de novo espiritualmente em Cristo, ainda há o resquício do pecado que nós devemos mortificar. É por isso que ele fala: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Em algumas traduções vai estar que a gente deve fazer morrer os nossos membros sobre a terra. Membros, como se fossem braços, como se fossem pernas. E por que o apóstolo Paulo faz essa comparação desses vícios que estão arrolados aqui, a prostituição, a impureza, a paixão, como se isso fossem nossos membros? Ele afirma dessa maneira porque, Calvino vai comentar isso, esses pecados, esses vícios, eles aderem tão fortemente a nós, é tão difícil se libertar, que é como se fossem membros que precisam ser amputados para nós não pecarmos contra Deus. É por isso que em algumas traduções vai estar: fazei morrer, pois, os membros dessa terra, que estão sobre a terra. Esses vícios que ele vai arrolar aqui são tidos como membros, como eles se apegam a nós e como é difícil nos libertarmos desses pecados. E nós agora vamos entrar, ainda no verso 5, quais vícios são esses que o apóstolo Paulo vai trabalhar nesse primeiro momento. Ele arrola aqui 4 vícios, né? E nós vamos ver um por um. Ele fala sobre a prostituição, ele fala sobre a impureza, ele fala sobre o desejo maligno, ele fala sobre a avareza, que é idolatria. Nós vemos na prostituição, irmãos, a prostituição aqui é a imoralidade sexual. E quando nós falamos de imoralidade sexual, nós temos que ter em mente o decálogo. E o 7º mandamento diz o quê? Não adulterarás. Nesse primeiro momento, nós fomos expostos já aqui ao catecismo, né, a parte do decálogo, e nós vemos que o decálogo é o resumo da lei moral. Ele não se exaure ali nessa primeira superfície. Quando nós vemos não adulterarás, por exemplo, nós sabemos que tem aspectos positivos, o que nós devemos fazer, e tem aspectos negativos que nós não devemos fazer. No aspecto positivo, no aspecto negativo, primeiro, o que nós não devemos fazer? Não devemos adulterar. Não devemos ter relações sexuais fora do matrimônio. Não devemos ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Não devemos ter relações sexuais com animais. Não devemos ter relações sexuais antes do casamento. Quando nós temos relações que não estão de acordo com o padrão bíblico, que é o aspecto positivo, então o que é a moralidade sexual? Como é que é a ordem de Deus no âmbito sexual? O matrimônio, o sexo dentro do matrimônio, por baixo do pacto, um compromisso que envolve Deus e que envolve o cônjuge. Esse é o aspecto positivo da lei. E mesmo assim, ainda entre homem e mulher, sob o casamento e sob o juramento em Deus, sob Deus, ainda devemos também nos atentar sobre como isso se dá. Porque nós devemos glorificar a Deus com esse ato também. Então devemos sempre nos policiar para que toda lasciva, toda sensualidade, tudo aquilo que norteia a mente por conta de pornografia seja anulado e Deus seja glorificado nesse ato também.
É por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui o vício, a prostituição. Isso era muito impregnado no paganismo, e o pastor Sami trouxe isso semana passada para a gente, porque hoje nós temos o paganismo, mas disfarçado de modernidade, disfarçado de tecnologia. Nós temos esse mundo sombrio da pornografia, irmãos. Nós temos estatísticas no Encontro Literário dos Homens, nós lemos o livro Com Toda a Pureza, onde é trazido a nós estatísticas de pastores e cristãos que têm dificuldade com pornografia. É uma triste realidade que nós não devemos ignorar na igreja. Homens e mulheres são tentados a consumir as coisas mais degradáveis que envolvem as relações sexuais. De pessoas do mesmo sexo, de animais, pedofilia. E muitos cristãos acessam e correm nesse pecado da pornografia e não glorificam a Deus, quebram o 7º mandamento. Nós vamos ver que os vícios que estão arrolados aqui nesse primeiro momento são motivos de atrair a ira de Deus de tal sorte que os ímpios são condenados eternamente ao inferno por conta disso. Isso deve trazer um alerta para nós. Um alerta para nós. O segundo vício arrolado aqui pelo apóstolo Paulo é a impureza. Não somente uma questão mais externa, que é a prostituição, mas a impureza ela está alinhada à prostituição porque envolve mais o aspecto interno. Quando o homem ele se inclina para a prostituição, isso parte primeiro de uma mentalidade impura, de uma mentalidade pervertida que vai para os atos sexuais perversos, fora dos padrões bíblicos estabelecidos por Deus. É por isso que, quando nós pensamos em pensamentos impuros, são aqueles pensamentos que não decorrem dos padrões estabelecidos por Deus e revelados na sua Escritura. O irmão Vitor pregou em Filipenses, capítulo 4, verso 8, e ele expôs aqui a nós que Cristo é Senhor sobre os nossos pensamentos. Cristo tem senhorio sobre o que nós pensamos. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em capítulo 4, verso 8 de Filipenses, que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A pureza que deve estar dentro de nós e nos nossos pensamentos. No terceiro vício, o apóstolo Paulo ele vai rolar aqui o desejo maligno. O apóstolo ele não vai falar só que o desejo é um vício. O desejo não é vício. O problema é o desejo maligno. Há uma qualificadora aqui, o desejo maligno. Esse desejo maligno, irmãos, deve ser interpretado por nós, que é quando nós somos dominados por esse desejo, de tal modo que isso traz um descontrole para nós. Nós buscamos alguma coisa, desejamos alguma coisa de modo tão descontrolado, sem as características do fruto do Espírito, que nós então somos escravos desse desejo. Isso se aplica a várias esferas. Nós podemos ser escravos do desejo de riquezas, nós podemos ser escravos do desejo, às vezes até algo inicial que é lícito, que é o casamento, mas nós pervertemos aquilo e colocamos o nosso cônjuge de um modo que se torna maligno o desejo. Pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, nós perdemos o discernimento, perdemos a razão por conta desse desejo que nos controla. E o apóstolo está falando que isso também é um vício e deve ser abandonado nessa novidade de vida. E a avareza, o quarto vício aqui arrolado pelo apóstolo Paulo é a avareza. E o apóstolo Paulo ele traz um ponto aqui que é importante nós nos atentarmos. Ele fala avareza, que é idolatria. O comentarista aqui ele vai dizer que esse ponto resume os vícios anteriores. Porque os vícios anteriores, qualquer pecado, é idolatria. A avareza, irmãos, pode ser resumida como um vício que busca o bem pessoal acima de tudo e a ganância acima de tudo. Isso se aplica aos vícios anteriores também. É por isso que o apóstolo Paulo fala que isso é idolatria, porque quando nós não buscamos glorificar a Deus, buscamos primeiro nos satisfazer, buscamos satisfazer a outras coisas criadas, sejam pessoas, sejam animais, sejam deuses criados nas nossas mentes,
nós erguemos ídolos. Nós somos idólatras. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é ídolo. Seja aspecto material, seja aspecto imaterial. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Esse é o ponto que nós devemos ter em mente aqui, que nós estamos resumindo. O vício da avareza é um resumo dos vícios anteriores que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. E caminhando no verso 6, ele vai falar uma coisa que deve nos trazer muito temor. Nós devemos tremer ao ouvir isso. Porque o apóstolo Paulo ele vai falar que por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo aqui ele está pré-anunciando, é uma profecia, né, já revelado por todas as escrituras, ele está apenas relembrando que haverá o temível dia do Senhor, aquele dia do juízo, onde todas as obras serão colocadas, expostas diante de Deus, e Ele julgará a todos nós. Todos nós seremos julgados. E os ímpios, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que não têm a justiça de Cristo na frente deles, quando eles forem olhados por Deus, eles serão então condenados eternamente, irmãos. É um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. Se nós passamos por sofrimentos aqui e clamamos a Deus por misericórdia, agora imaginemos um sofrimento eterno no inferno. É disso que Cristo nos livra. E quando ele coloca isso, por essas coisas é que vem a ira de Deus, lembremos que ele está falando com cristãos. Ele está falando com os colossenses. E ele está falando conosco hoje aqui. Se o apóstolo Paulo está trazendo isso para nós, é porque nós, como cristãos, aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, não devem ter os mesmos comportamentos dos ímpios. Não devemos estar amarrotados e presos nesses vícios que o apóstolo Paulo coloca aqui, a idolatria, que é a avareza, o desejo maligno, a impureza, a prostituição. Essas coisas atraem a ira de Deus e é o motivo pelo qual os ímpios serão condenados eternamente. Como podemos nós, que afirmamos no início do capítulo 3, que estamos unidos a Cristo, ressuscitamos para a novidade de vida, podemos estar presos nesses vícios? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, onde o apóstolo Pedro ele vai desenvolver esse temível dia do Senhor, o dia que o Senhor julgará os ímpios. Um dia temível, mas para nós um dia de grande regozijo, onde nós realmente nos livraremos do corpo dessa morte. Segunda Pedro, capítulo 3, do verso 7 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É por isso que há esses dois pontos. De um ponto, o temível dia do Senhor para os ímpios, onde serão julgados e lançados no inferno. E por outro, nós temos a questão daquele que realmente verão a Deus, verão a Cristo face a face.
e viverão eternamente, sem dor e sem sofrimento, nos novos céus e na nova terra. Mas aqui a ênfase do apóstolo Paulo é para a questão dos ímpios, desse juízo para aqueles que praticam esses vícios. No verso 7, o apóstolo Paulo ele destaca: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, ou seja, no passado, quando vivieis nelas. E aqui é sempre interessante, é importante nós destacarmos que o apóstolo Paulo fala andastes e fala vivieis. No primeiro momento parece que são sinônimos, né? Mas é interessante que aqui, como em outras partes da epístola que nós já vimos nos capítulos anteriores, viver e andar estão aparentemente conectados, mas não são a mesma coisa. Andar é você praticar somente os pecados. Viver é você estar imerso nesses pecados. É o seu coração, é todo o seu ser está cego e se deleitando. O pecado é um deleite para você, o vício é um deleite para você. Então o apóstolo Paulo, vocês não somente praticaram, vocês viviam nelas. Isso era a vida de vocês antes de se converterem, antes de serem regenerados. Vocês não pensavam em Deus, vocês eram inimigos de Deus. A vida de vocês eram os vícios. Vocês viviam em prostituição, vocês viviam pensando em coisas impuras, vocês viviam avarentos, se apegando e criando ídolos. Mas agora vocês não devem viver assim e também não caminhar assim. É por isso que a união de Cristo significa abandonar esse estilo de vida, de vício, esse estilo de vida. É por isso que ele continua, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E o apóstolo Paulo agora ele vai fazer uma colocação de outros vícios. O apóstolo ele colocou os primeiros vícios que estão conectados mais ao pecador em relação a si mesmo. E nós vamos ver que agora os próximos vícios que ele vai rolar aqui estão relacionados a nós com o nosso próximo. Vejamos aqui. Agora, porém, verso 8, despojai-vos igualmente de tudo isso. E ele vai rolar aqui. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e não mintais uns aos outros. Ira, irmãos, o vício da ira aqui que o apóstolo Paulo está colocando não é a santa ira. Não é nós irarmos, por exemplo, quando nós estamos diante de coisas que são abomináveis ao nosso Deus. O apóstolo Paulo não está trazendo a ira santa, e nem a indignação santa. Ele está trazendo aquela ira que é aquele furor desenfreado. Você já viram pessoas assim, que são iradas? Eu já trabalhei com pessoas assim. Tudo é motivo para elas estarem iradas, elas estão bufando, parece que tem uma fumaça saindo da cabeça delas, é o tempo todo. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser assim. Irados o tempo todo, o furor, é aquela pessoa que estoura no trabalho, né, e fala eu sou assim mesmo, não importa. E a indignação que o apóstolo Paulo coloca aqui é uma indignação do mesmo modo. Não é a gente se indignar com o pecado. Não é a gente se indignar com a justiça, com a injustiça. Deus nos chama a nos indignarmos, mas não a indignação desenfreada. Sabe quando nós nos indignamos fora dos preceitos de Deus, fora dos padrões de Deus? Quando a nossa indignação é tão grande que nós anulamos a soberania de Deus. Por exemplo, mais próximo de nós aqui da nossa realidade, política. Esse processo político que estamos vivendo, essa transição que teve do governo anterior para o governo atual, nós ficamos indignados, normal, né? Existe uma pauta que é uma pauta contrária aos valores cristãos, aos valores que nós professamos de acordo com a palavra de Deus. Mas alguns não pararam por aí. A indignação chegou a tal modo que as pessoas anularam, é como se Deus não estivesse governando mais. É como se essas coisas não estivessem debaixo da soberania de Deus. Algumas pessoas desanimaram de orar nesse aspecto, nesse ponto político. Algumas pessoas perderam a esperança porque estava pautada em homens e não em Deus. Entra na questão da idolatria que nós vimos aqui. Então, irmãos, a indignação aqui é uma indignação desenfreada. Não é a santa indignação. É uma indignação que não decorre de um coração
quebrantado, de um coração em conformidade com a palavra de Deus, de um coração que reconhece, submisso a Deus, sabe que Deus controla todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. A maldade é colocada aqui como um vício, nós não precisamos desenvolver, né, a questão da maldade em si. E um ponto aqui, que as mulheres trabalharam muito na questão do TPP, né, a questão da língua de fogo, a língua é fogo, que é a maledicência. A maledicência é o que, irmãos? É a maldade no nosso falar. É a maldade no nosso falar. Quando nós falamos mal de outra pessoa, sem que aquela pessoa esteja presente, digamos assim, nós estamos sendo maledicentes. Isso é um vício que não deve estar entre os cristãos, entre aqueles que estão unidos a Cristo. A fofoca, né, mais conhecido por nós, a fofoca. E o apóstolo Paulo, ele conecta a maledicência nesse aspecto primeiro que nós podemos desenvolver sobre a fofoca, sobre falar mal dos irmãos. É um outro aspecto que é a linguagem obscena, que é uma maledicência, que é a maldade do falar. E aqui nós podemos destacar que o secularismo está tão forte na igreja que nós estamos vendo assim, a igreja, uma questão que era tão básica, beabá da fé, o ABC, o alfabeto da fé, que é não poder falar palavrão, hoje virou ponto de questionamento entre alguns cristãos. Nós conversamos com alguns cristãos, né, que entendeu que a linguagem obscena, ou seja, falar palavrões, ter um linguajar baixo, ter um linguajar obsceno, sensualizado, sexualizado, não é pecado. Aqui o apóstolo Paulo está apenas comunicando sabedoria. É apenas uma sabedoria do apóstolo Paulo, você pode cumprir ou não. Um pensamento como esse, irmãos, é nós sermos árbitros sobre a palavra de Deus. Porque se nós estamos vendo até aqui, é ordem de Deus para nós, por que nesse aspecto aqui não é? É sabedoria do apóstolo Paulo. É eu aponto o dedo, digo o que é a palavra de Deus, o que é a sabedoria do apóstolo Paulo? Porque na palavra não tem. Se nós vamos ler aqui do verso 3 até o final, não tem isso. Não tem um parente do apóstolo Paulo dizendo, sou eu que vos digo, não vem da parte de Deus. Como ele vai falar, por exemplo, em relação ao casamento. Que fala, não Deus, porém eu. Aí ele fala, melhor que não se casem. Nós sabemos que aquele contexto lá, contexto de perseguição e tudo mais. Mas aqui o apóstolo Paulo não abre esse parêntese. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado com o nosso proceder, o nosso falar. Palavrões não devem estar na boca dos cristãos. Não é possível a mesma boca que ora ao Senhor é a mesma boca que fica o dia todo soltando palavrões. Infelizmente, nós temos que falar isso, que é o beabá da fé. Né? Falar palavrões, nós fomos criados aqui, né? Algumas gerações, sabendo que famílias de ímpios e famílias de cristãos eram ensinados a não falar palavrões. Mas a secularização está tão grande, o mundo está tão erotizado, que perdeu-se esses valores. De tal modo que isso entrou dentro da igreja. E tem crente achando que é normal falar palavrões no trabalho. Isso é vício que não condiz com aqueles que vivem unidos a Cristo. E não mintais uns aos outros. Veja que está tudo ligado à maledicência. Maledicência, linguagem obscena, tudo ligado por falar. E aqui não mintais uns aos outros. A mentira não deve estar presente entre nós, irmãos. Nós somos chamados a viver uma vida de verdade. E tudo que está exposto aqui, nós vamos ver, nós vimos já no início, infelizmente nós praticamos ainda. O verdadeiro cristão, ele não é escravo dessas coisas, mas ele, infelizmente, por causa do pecado que o apóstolo Paulo desenvolve bem lá em Romanos 7, esse pecado, a lei do pecado que habita em nossos membros, nos faz praticar essas coisas. E nós não devemos interpretar o fato de nós cairmos nesses pecados como algo normal. Aí que mora o perigo. É nós normalizarmos o pecado. É de tal modo que isso faz tanta parte da minha natureza, é tão natural eu pecar, é tão natural eu no celular escondido no meu quarto acessar a rede pornográfica e consumir aquilo que é contra a lei de Deus. É tão normal eu mentir para conseguir alguns privilégios, seja na minha repartição pública.
É tão normal eu me apegar a diversas coisas e deixar as coisas de Deus por último, então erguer vários ídolos. Isso é natural do homem. Pensamentos impuros, sexuais. Isso é normal. Deus nos criou assim. Deus não nos criou assim. O pecado nos sujeitou a isso, o pecado de Adão. Que Deus nos livre de cairmos nesse tipo de pensamento, de normalizar o pecado. O apóstolo Paulo, quando ele falou, o contexto que ele fala em Romanos 7, que existe esse pecado nos membros, é um contexto de luta, irmãos. Ele fala que há uma luta entre o espírito e a carne. O apóstolo Paulo não está entregando a um combate. Nós devemos lutar e nós vencemos pela força de Deus. É por isso que o apóstolo fala que quando estou fraco é que estou forte. Quando ele reconhece que não é pela força dele, é que ele vence. E caminhando para o final, no verso 9 ainda, ele fala: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, que nós vimos aqui, nós morremos para o velho homem, com seus efeitos, e nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, Deus, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. E aqui é um ponto importante nós enfatizarmos, irmãos. Um ponto importante para nós enfatizarmos aqui, que é, isso nós temos trabalhado desde o capítulo 1. Qual é a grande ênfase da epístola aos Colossenses? Os irmãos se recordam? Isso tem sido repetido. Qual é a grande temática aqui? Por que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses? Não precisa responder, só pensarem aí, o exercício da memória. Por que o apóstolo Paulo viu uma necessidade de escrever aos Colossenses? O que os Colossenses estão sofrendo? Por que ele está trazendo esses pontos que nós temos visto? Aqui é o capítulo 3, fomos expostos a vários sermões, e é importante que a essa altura do campeonato nós tenhamos isso bem firme na nossa mente. Se nós não estamos isso firme na nossa mente, infelizmente a gente está divagando aqui na hora do sermão, né? E não estamos, então, agindo reverentemente diante de Deus. Nós temos visto desde o início do capítulo 1 que o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Colossenses é porque os colossenses que tinham recebido a palavra de Deus, eles estavam sofrendo ataques de falsos apóstolos. Eles estavam sendo alvejados de várias áreas por falsos ensinos. E que falsos ensinos eram esses? Falsos ensinos que buscavam anular a pessoa de Jesus Cristo, a suficiência de Cristo e anular a sua obra na cruz por nós. Mas como isso se dá? Se dá por meio dos ensinos que anulam a suficiência de Cristo, que nós fomos expostos aqui anteriormente, e busca trazer coisas da lei cerimonial. Prega a lei cerimonial mosaica como um complemento a mais para a salvação. Cristo somente não é suficiente. É necessário algo a mais, é necessário se circuncidar, é necessário guardar as festas, os calendários. Nós vimos isso em Colossenses. Nós vamos ver, vamos voltar nesse texto na parte da aplicação. Mas nós vimos que quando nós fazemos isso, qual a implicação? Quando nós falamos que é necessário circuncidar, quando nós falamos que é necessário guardar os calendários, guardar tudo que é a lei cerimonial, nós anulamos a obra de Cristo, porque essas coisas eram coisas da sombra. O pastor Fernando trouxe aqui essa ideia filosófica da sombra. Quando a luz bate em nós e nós vemos a nossa sombra, a sombra não somos nós. É uma projeção daquilo que é verdadeiro. Essas leis cerimoniais eram sombras projetadas de Cristo, mas não eram o Cristo. Era a sombra pertencente a Cristo. Por isso que no final dessa perícope, o apóstolo, ele ressalta que os efeitos vistos dessa união com Cristo que nós estamos vendo até aqui, além do abandono aos vícios em razão da nova humanidade, nele implica também em não se fazer mais acepção de pessoas.
essa diferença que existia entre judeus e pagãos, que ele vai colocar aqui em outros nomes, né? Livres, escravos, incircuncisão, circuncisão, bárbaro. Ele está falando das questões sociais. Essas coisas, uma vez que todas as nações, sejam eles gregos, sejam eles índios, africanos, tribos africanas, todas as nações, uma vez que creram em Cristo, não há mais acepção diante de Deus. Não é necessário voltar às práticas do judaísmo para ser aceito por Deus, porque Cristo derrubou isso. E nós vamos ver isso, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, verso 11 em diante. O apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia de que não há mais distinção, não há mais acepção, porque Cristo aboliu as leis cerimoniais que estavam sendo ensinadas aqui aos colossenses como um dever, como uma necessidade, junto com Cristo para ser salvo. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de judeus e de gentios. Ele fez um só povo, um só ser humano. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que existia entre os povos, aboliu na sua carne. Como ele fez isso? Como Cristo uniu todas as nações? Ele aboliu na sua carne, no sacrifício do Calvário, quando o seu sangue é derramado, ele abole ali a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Leia-se as leis cerimoniais que estavam sendo ensinadas aos colossenses como uma necessidade para ser salvo junto com Cristo. Está entendendo, irmão? A implicação de a gente falar que é necessário cumprir ritos da lei para ser salvo é nós anularmos essa obra de Cristo. É nós dizermos que o que Cristo fez na cruz do Calvário não aboliu essa lei na sua carne. Por isso que a gente tem que estar com essa ênfase da epístola, o motivo pelo qual ele escreve, porque isso vai comunicar a nós também. Porque se lá existem algumas questões ligadas à lei cerimonial mosaica, hoje, em nosso tempo, existem outras questões que buscam anular a suficiência, a ciência, a psicologia. Elas sem a redenção de Cristo da palavra, que buscam trazer resultados que anulam Cristo, que anulam a palavra de Deus. Cristo é suficiente, solos Cristos. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E isso traz implicações que nós vamos ver aqui na parte das aplicações. Por isso que nós devemos sempre buscar não fazer acepção de pessoas. Deus não fez. Ele deu seu Filho. Por isso, nós somos um só povo junto com Cristo. E vamos então a algumas aplicações diante disso. Duas aplicações aqui. Devemos analisar como estamos caminhando e vivendo. Devemos analisar, irmãos, como estamos caminhando e como estamos vivendo como filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele trouxe aqui, no começo do capítulo 3, uma afirmação profunda para nós, que é a afirmação de que nós estamos unidos a Cristo. Se é que nós realmente estamos unidos a Cristo. Já que isso não vem escrito, só Deus sabe aqueles que realmente estão em Cristo. Infelizmente, nós não podemos afirmar que todos que estão sentados aqui estão realmente unidos a Cristo. Só Deus sabe. Nossa esperança é que sim, que todos
nós realmente estejamos em novidade de vida, que não sejamos como aqueles que, como a parábola do solo, aqueles que receberam, mas durante um tempo foram levados para fora da igreja, levados para fora do reino de Deus. E isso deve ser um alerta para nós, porque se nós ressuscitamos em Cristo, isso, irmãos, é algo muito profundo para nós. Se nós entendemos realmente que Cristo morreu por nós, isso para nós é indiferente? É uma verdade que eu ouço desde que eu sou pequeno, fui criado na igreja, beleza? E eu vivo em toda sorte de pecado. Eu consumo pornografia, eu tenho minha mente impura, eu não penso nas coisas que é lá do alto, onde habita Cristo junto com Deus Pai e o Espírito. Isso deve trazer um alerta para nós, deve nos guiar por meio do Espírito a uma autoanálise. Nós podemos, infelizmente, é triste nós afirmarmos isso, mas nós podemos sim, por conta da lei do pecado que habita em nós ainda, praticar esses vícios. Mas nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos livre disso. Nós praticamos, irmão, mas nós não podemos viver nisso. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo fala que eles não somente andavam, ou seja, praticavam, como eles viviam, o coração deles estavam imersos nesses pecados. Eles se beneficiavam, a alma deles sentia gozo nisso, na inimizade com Deus. Eles se alegravam nisso, era o deleite deles, a prostituição, a impureza, a avareza. Mas nós, como cristãos unidos a Cristo, por mais que nós pecamos, isso deve trazer grande dor para nós. Não é possível, irmãos, que nós, crentes que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que estamos aqui lendo a santa palavra de Deus, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, venhamos acessar pornografia em nossos lares. Venhamos a mentir. Mentirinha faz mal. Uma mentirinha para me safar? Cristo não fala que nós devemos falar a verdade, irmãos, é a verdade, ponto. Quando nós mentimos, mentimos. E nós devemos pedir perdão ao Senhor por isso, não normalizar isso, faz parte da vida a mentirinha. Mentira é mentira, nosso Deus é o Deus de verdade, não é o Deus de meia verdade ou meia mentira. Ou nós falamos a verdade ou nós mentimos. Se nós mentimos, nós estamos dentro de um vício, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus. E para que Ele controle a nossa língua, para que nós não venhamos ficar mentindo. Se nós fofocamos, nós devemos, isso aqui não é uma fofoca, e criar justificativas. É fofoca e ponto, irmãos. Acabou, fofocou, falou mal de uma irmã, falou mal de um irmão que não estava presente, que não foi para edificação de ninguém, só foi para trabalhar o exercício da língua. Pecamos. Se nosso trabalho vem em primeiro lugar, se nosso relacionamento vem em primeiro lugar, qualquer coisa que toma o lugar de Deus, isso é idolatria, isso é avareza, isso é pecado. A grande questão aqui, quando nós nos defrontamos com esses vícios, é a tristeza de que nós praticamos esses pecados também. E isso nos deve trazer a santa indignação, um constrangimento, porque por essas coisas os ímpios serão condenados eternamente. Como nós que fomos justificados em Cristo, já como estado já completo, podemos viver nesses pecados sem nenhum problema. E aqui é um ponto que nós devemos trabalhar, porque a igreja parece que se afastou de Deus. Parece que a nossa mente está cauterizada, a nossa consciência está cauterizada, o divórcio não é mais um problema. Sexo no namoro, falar de virgindade na igreja, que isso é coisa do passado, virgindade. Pessoas que se guardam até o matrimônio. Olha a banalização das coisas santas de Deus. Das coisas, como eu coloquei aqui, que eram o beabá, o alfabeto, uma coisa rudimentar, que nós temos que vir e falar. Porque as pessoas não estão falando mais. As pessoas não estão falando mais. Estão falando de muitas coisas.
menos das coisas que Deus coloca na sua palavra. Por isso é que, quando o pastor Sam pregou da questão da união com Cristo na semana passada, ele ressaltou que do verso 5 em diante, nós iríamos trazer mais uma questão prática disso. Não basta, irmãos, falar aqui de mente, confessar, Cristo, eu te amo. Cristo é Senhor sobre a minha vida. Eu sirvo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu minto, eu fofoco o tempo todo. Eu estou namorando, estou com a relação sexual ativa, estou tomando Santa Ceia, estou acessando pornografia de segunda a sábado, domingo eu tento não acessar para vir na igreja no culto. E eu estou tomando Santa Ceia. Eu estou aqui levantando minhas mãos e minha boca e minha mente cercadas de coisas impuras. Será que isso é a forma que um cristão deve viver? Será que nós estamos tão longe de Cristo, de Deus, que a nossa mente já não sente, a nossa consciência já não é mais incomodada pelo Espírito e pela palavra? E está nesse estilo de vida que desagrada a Deus? Então, irmãos, que nós devemos tomar essa mensagem de hoje como um alerta para nós realizarmos uma autoanálise e vermos como estamos caminhando. Se estamos caminhando realmente como aqueles que foram unidos a Cristo, ou se estamos longe de Deus, de repente nem convertidos ainda, e que essa mensagem seja uma mensagem de arrependimento, irmãos. Que essa mensagem seja uma mensagem de realmente nós pararmos, meditarmos, e se até aqui, a esse estágio da vida, nada desses pecados nos incomoda até hoje, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que o Senhor venha converter o nosso coração. O fato de nós estarmos na igreja 10, 15, 20, 30, 40 anos não significa regeneração, se não há frutos disso. Seja uma análise, irmãos. E por fim, que é a tônica da epístola, que é a suficiência de Cristo para o abandono dos vícios. O que significa, irmãos? Todos os vícios que foram arrolados aqui, nós não podemos nos libertar longe de Cristo. Não é criando rotinas somente, não é fazendo terapia somente, não é lendo livros de como organizar as coisas somente, longe de Cristo. Essas coisas têm o seu papel? Tem. Sob Cristo. Submissos a Cristo. Em harmonia com Cristo. Com Cristo. Cristo é suficiente. Essas coisas devem derivar da sua palavra em questões práticas de implicações e não estarem fora da palavra de Deus. É por isso que quando nós lutamos contra a pornografia, prostituição, maledicência, impureza, palavras obscenas, nós só conseguimos vencer esses pecados quando nós estamos com Cristo. E o que isso significa, irmãos? Nós não vamos vencer esses vícios, nós não vamos vencer esses pecados estando longe da palavra de Deus, não lendo e não meditando a palavra de Deus. Não quer cometer esses pecados? Nós vimos isso na EBD, o custo do sim, o custo do não. Quando nós dizemos sim para alguma coisa, automaticamente nós dizemos não para outra e vice-versa. Quando eu digo sim para a palavra de Deus, eu digo não para o pecado. Quando eu digo sim para a oração, eu digo não para a ociosidade e para o pecado que está conectado. A ociosidade nos leva a pecar. Quando eu digo sim para estar em comunhão com os irmãos, não somente no domingo, eu digo sim para ser edificado na minha alma e para servir o meu irmão e ser servido por ele na comunhão dos santos. E quando eu falo não para essas coisas, eu posso estar colocando coisas pecaminosas no lugar. É o custo do sim e do não. Não tem como, irmãos, longe da palavra, longe da comunhão com os irmãos, longe da oração, que é o meio pelo qual nós nos comunicamos e temos essa comunhão com Deus, longe dos sacramentos da Santa Ceia, longe do jejum, não buscando as coisas lá do alto, não tem como vencer pecado. Infelizmente, nós vamos não estar só apenas caminhando, nós vamos estar vivendo nesses vícios. Nós vamos estar acessando pornografia de segunda a sábado. Nós vamos ter pensamentos impuros de segunda a sábado e às vezes até de segunda a domingo antes do culto. Não é à toa que às vezes no domingo, no dia do Senhor, nós sentamos aqui e as nossas mentes estão em vários lugares. Em muitas coisas pecaminosas, porque nós consumimos isso a semana toda.
E quando chega aqui, é um grande esforço prestar atenção na palavra de Deus, é um grande esforço entender os atos litúrgicos, porque a nossa mente está em outras coisas. O pastor Sami trouxe isso na semana passada. Nós, infelizmente, não entendemos que quando nós sentamos aqui, domingo, às 7 horas da noite, que é o horário onde Deus, nessa igreja local, nos convoca, e é o horário no qual nós devemos sentar e chegar aqui, porque nós não chegamos atrasados no nosso trabalho, nós não chegamos atrasados na aula da universidade, na nossa pós-graduação, no nosso curso de mentoria, mas atrasamos no culto a Deus. Porque, infelizmente, talvez a gente não tenha o entendimento de que o culto é prestado ao Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que padeceu por nós. Infelizmente, a fé está tão superficial em nossa vida que nós fazemos pouco caso em sentar e prestar atenção nos atos litúrgicos. Qualquer coisa me distrai. Uma mosca voou, me distrai. A cadeira balançou, me distrai. Alguém levantou para beber água, me distrai. Nós não estamos entendendo o significado, irmãos. Muitas vezes parece que é uma brincadeira nos reunimos domingo a domingo. A gente dorme durante a pregação. É triste ver Deus falando e os cristãos que foram unidos a Ele dormindo na hora da pregação. Será que a fé se tornou somente cognitiva dentro de nós? Nós não temos mais afeições dessa fé verdadeira? Somente só está aqui? Eu já aprendi, já criei. Amém. Vida que segue. Vamos vivendo assim. Nós só conseguimos vencer, irmãos, esses vícios. Nós, me incluindo, todos nós somos tentados e muitas vezes caímos nesses vícios quando nós entendemos a verdade de Deus. Que ele vai falar aqui do pleno conhecimento de Deus, que é algo que vem sendo desenvolvido em Colossenses. Quando nós não entendemos o significado de estar aqui às 7 horas da noite, fazendo um culto ao Deus que nos salvou, erguendo as nossas mãos a Ele, entendendo o Senhor me deu uma esperança de vida. Eu estava morto em meus pecados e meus delitos. Eu não tinha esperança no mundo, eu não tinha Deus, eu era inimigo de Ti. Mas o Senhor mandou o Seu Filho para morrer por mim. É por isso que hoje eu estou aqui, às 7 horas da noite, pontualmente, prestando um culto a Deus que me salvou, porque esse é o mínimo que eu posso fazer diante da salvação. É o mínimo que eu posso fazer diante do Deus que tem feito maravilhas. Como nós temos os hinos, não podemos contar as maravilhas que Deus faz por nós. Se nós louvamos dessa maneira, se nós afirmamos essas verdades, nós devemos trazer isso para o culto, irmãos. O culto ao Senhor é o ápice de uma vida cristã, é o ápice de uma semana buscando a Deus. Ele não é o início, apesar de ser o primeiro, ele é o ápice. É porque eu busquei a Cristo, mas com as limitações do meu trabalho, porque 6 dias trabalharás. No domingo, irmãos, é o ápice disso. É quando nós podemos nos deleitarmos mais perfeitamente em Deus, porque nós nos afastamos. Nós somos abençoados na EBD. Nós temos uma vida em comunhão com nossas famílias, glorificando a Deus, tendo o culto do lar. E nós somos convocados. Perdeu-se essa ideia. É uma convocação, irmão. Isso aqui não é convite. Estar aqui às 7 horas da noite não é o convite da Igreja Presbiteriana de Novo Mundo. Não é a mesa, não é o pastor Sami que está convidando. É convocação solene. É obrigação dos cristãos estarem aqui para glorificar esse Deus que nos chama. E nós somos abençoados por isso, nós somos edificados por isso. A mensagem exposta de forma bíblica e genuína ecoa na nossa mente durante a semana, nós somos levados a meditar pelo Espírito e nós vencemos. Não adianta a gente ficar reclamando, não consigo parar dessa pornografia, para mim é tão difícil parar de mentir, fofoca, tem dificuldade com fofoca. Se a gente senta aqui, faz pouco caso da convocação solene, e na segunda-feira a gente nem abre a Bíblia, só vai abrir de novo, talvez na terça, quando a gente comparece na reunião de oração, né, quando isso é possível, ou só no próximo domingo. E nós vamos vivendo e repetindo esse ciclo. Mas nós afirmamos com a nossa mente que Cristo é a coisa mais importante para nós. Mas na nossa prática,
Cristo é terceiro, quarto, quinto, sexto, o último lugar. Se perguntar, não, Cristo é suficiente, só os Cristo. Ele tem a primazia na minha vida, mas tudo toma o lugar de Cristo durante a semana. Inclusive no dia dele, que é o domingo, o dia do Senhor. A suficiência de Cristo, irmãos, está em Cristo, não é somente confessar de boca, é estar com a sua vida colada, unida a Cristo, de tal modo que o que você pensa, o que você faz, como você se comporta, demonstra essa união real com Cristo, não somente com a mente e com uma boca que professa superficialmente. Que na mensagem de hoje possamos ter isso firmes dentro de nós. Se por um lado nós devemos abandonar esses vícios, por outro só conseguimos vivendo unidos a Cristo verdadeiramente, profundamente. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos trazer, nos constranger, para que nós realmente consigamos, pela força dele, pelo Espírito, vencer os pecados que tanto nos rodeia, tanto nos tenta a cair durante a semana e que infelizmente nós acabamos por cair. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, somos gratos a Ti, Deus,